Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2013. É um sábado. O verbete é de número 2759. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 28 máximos. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano Antônio Augusto Gurgel do Amaral. O Antônio Augusto, ele é estudante do ensino médio, brasileiro, natural de Porto Velho, Rondônia, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 2007. O verbete redigido, o título é Indústria Cultural, e ele redigiu na especialidade intrafisicologia. A indústria cultural é o conjunto de organizações de produção, distribuição e disseminação de conteúdos e bens científicos e artísticos padronizados, objetivando principalmente o lucro e a formação da cultura de massa em detrimento da demanda ou expressões autênticas da cultura popular. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do consumismo, o holopensene grupal influenciando o holopensene pessoal, o xenopensene, a xenopensenidade. Na fatologia, a produção cultural em larga escala, a cultura enquanto bem comercial, não bem intelectual, o capital cultural nem sempre correspondendo ao capital financeiro, o detrimento da qualidade em favor da quantidade, a homogeneização da cultura, a padronização imposta do senso de beleza, a falta de criatividade, a lavagem cerebral. As oficinas culturais gratuitas, a democratização do conhecimento, o mega centro cultural holoteca, o mecenato cosmoético sem fins lucrativos, atares contribuindo para a acuidade intelectual da população. A gente também destaca que a fatologia tem 31 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a mimese multiexistencial de idiotismo culturais do passado, a lavagem paracerebral, o papel parasocial dos centros culturais da reurbanização extrafísica, a valorização holominemônica das retroculturas pessoais, a limpeza das esseis gravitantes, a para-aculturação. Destacamos ainda que no detalhismo ele contém 20 máximos. Na argumentologia, nós gostaríamos de ressaltar os 3 parágrafos que o autor, o verbetógrafo, redigiu aqui, que tem uma sequenciação, que é o ciclo, no qual ele coloca a argumentação a respeito do ciclo vicioso degenerativo com a indústria cultural, E depois, no parágrafo seguinte, ele fala sobre a sediologia, restringindo a capacidade do saber pessoal, e, por último, ele fala da invexologia, com a técnica da invex, com um meio de superar toda essa questão. Na remissologia, nós destacamos a anestesia midiática, clorofórmio popular, lacuna da formação cultural, radiotismo musical e retardamento mental coletivo. A frase enfática: superar a indústria cultural perante a sociedade alienante e patológica exige de toda consim autonomia e autocrítica avançadas, decorrentes do refinamento evolutivo da erudição pessoal. Questionologia. Você sabe discernir e selecionar os conteúdos culturais no cotidiano? Na escala de 1 a 5, em qual nível os gostos pessoais são influenciados pela mesologia midiática? Na referência, na bibliografia específica, ele contribui aqui com uma fonte de referência. Agora, a mega-análise é elaborada pelo João Paulo. Mídia, modismo,
comércio, produção e promoção, banalização, massificação, manipulação, supercomunicação, economia, capitalismo, consumismo, superficialismo, best-sellers e propaganda, acriticidade, lucratividade, comunicologia, culturologia e sociologia. Passamos agora a palavra ao professor verbetógrafo, né, o Antônio Augusto, com uma pergunta clássica que a gente faz: qual o seu interesse, por que você selecionou esse título para fazer o seu verbete? Bem, indústria cultural foi um dos temas assim da sociologia, né, que sempre chamou bastante atenção, porque como eu tenho em relação com arte, eu sou músico e eu estudo e eu gosto de arte, eu gosto da cultura, eu gosto de ler, a gente percebe como hoje o mundo inteiro está como se fosse, está preso, ele está, todo lugar que você olha é influência da mídia, tem propaganda, e parece que a maioria das pessoas, ou todo mundo, não parece se importar, não parece parar para refletir sobre isso. Então, isso foi um dos aspectos que me chamou muita atenção e é um tema que eu sempre quis, que eu sempre tive interesse de pesquisar e de falar sobre. Tá bom. Primeira pergunta aí do Télio Tertuliano. Ao verbetógrafo, professor Antônio. Estrangeirismologia, página 7. Poderia esclarecer melhor sobre o movimento folkish e sobre os sponsors na segunda linha? O movimento Völkisch, ele foi um movimento da Alemanha de nacionalismo que foi utilizado para, como se fosse resgatar a cultura alemã. A princípio ele foi um movimento popular, só que o que aconteceu? No final do século XIX, no começo do século XX, começou a se promover essa espécie de nacionalismo, essa espécie de cultura que funcionou como uma lavagem cerebral na Alemanha. Então, esse movimento Völkisch é um exemplo que eu coloquei aqui de como que essa manifestação popular do exemplo da cultura ela pode ser manipulada e direcionada pelos governos autoritários, como o caso foi do nazismo, que utilizou esse nacionalismo, essa promoção da cultura em favor de uma atitude anticosmoética, um nacionalismo sectário e anticosmoético. É a questão dos sponsors, né? Os sponsors são aquelas pessoas que patrocinam, aquelas pessoas que dão o dinheiro para esse ciclo da indústria cultural, que patrocinam os artistas e que são, na verdade, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com essa produção cultural. O que acontece? A cultura, ela foi, ao redor dos séculos, a partir da Revolução Industrial, no século XX, ela passou a ser vista como um produto de massa, como uma coisa lucrativa, e não como uma expressão da autenticidade da cultura popular. Então, os sponsors são aquelas pessoas que viram isso e se aproveitaram disso e até hoje ganham dinheiro com isso, vendendo cultura. Na fatologia, página 8, segunda linha, como funciona o pseudo-alternatismo dos hipsters, também subjugados pela indústria cultural? Poderia exemplificar? Então, essa questão dos hipsters, na verdade, esse termo ele surgiu na década de 50, década de 40, de 50, e ele exemplificava as pessoas que, por exemplo, o subúrbio branco que gostavam das músicas dos negros, que é especificamente lá do jazz, do blues. Então, essas pessoas, hoje elas determinam uma classe de pessoas que ela quer ser alternativa. Então, por exemplo, ela não quer, ela meio que se revolta com a indústria cultural, com tudo é a mesma coisa, então ela segue para outro caminho, mas ela acaba também promovendo esse tipo de pseudo-alternativismo, que as indústrias elas também já viram nisso como um nicho de mercado. Então, não, o nosso produto é diferente, mas não é diferente, porque é tudo a mesma coisa. Então, as pessoas que elas formam como uma tribo social, que chamam os hipsters, na verdade, elas também são subjugadas pela indústria cultural, que elas fazem parte desse sistema e elas alimentam também. De alguma maneira, se alimentam. Né? Ainda na fatologia, página 8, final da quarta linha. De que modo reverter a violência inescrupulosa dos cartoons
ou desenhos animados, na qual estão imersas diariamente milhões de crianças incautas mundo afora. Bem, a gente fala sempre porque como é que a gente reverte uma coisa assim, a violência, né, ela está, principalmente nos cartoons ou nos desenhos animados de criança, tem já bastante tempo, desde a década de 70, tipo, ninguém questiona, porque Tom e Jerry é um show que tem o gato querendo matar o rato. E você vê, os desenhos animados são violentos por si só, e eles trazem essa violência. E como a gente pode reverter isso? A resposta é muito simples, não assistindo isso, porque a mídia ela responde com a audiência. Então, a arte e cultura, a cultura geral, a própria indústria cultural, como é um sistema capitalista, é a lei da oferta e da procura. Então, se você assiste, se você é um consumidor daquele produto, quer dizer que tem mercado para isso. E quando tiver mercado para isso, as empresas elas vão continuar produzindo. Então, é responsabilidade nossa de que a gente não seja consumidor desse tipo de produto, porque a gente cria um novo nicho de mercado que seja atendido também, que é o mercado intelectual, o mercado cosmoético. A questão é que eles mexem, eles criam demanda porque eles mexem com as emoções, né, das pessoas. Então, eles criam demanda, as pessoas caem pela emoção. Não sei se você concorda com isso, você concorda? Exato, é exatamente isso. Eles aproveitam da questão das questões emocionais, as questões que as pessoas elas não param para refletir, então elas nascem imersas nesse cotidiano do consumismo, do capitalismo, e elas não param para refletir como é que aquilo está afetando a vida deles. Então fica tudo automático, tudo é muito rápido, tudo é instantâneo. As pessoas elas veem uma coisa e daqui a pouco elas estão fazendo outra, então tudo é muito disperso. Isso favorece a questão da indústria cultural também. Uma pergunta lá de Madrid para você. Professor Antônio Augusto, Fatologia, página 7, 9ª linha. Poderia ampliar o uso anticosmoético das artes para o controle de pessoas em regimes totalitários, a exemplo do nazismo, do stalinismo e do comunismo chinês? Que exemplo poderia dar relacionado ao mundo ocidental atual? Bem, nessa questão dessas três que eu coloquei como exemplo, tem um exemplo do comunismo chinês, da Revolução Cultural de 1960, que aconteceu essa questão da ampliação do nacionalismo, foram banidos diversos autores contrários ao regime chinês. Então, ao mesmo tempo que estavam promovendo essa cultura chinesa, a valorização da cultura, fizeram uma verdadeira lavagem cerebral no povo. Então, atrocidades terríveis foram cometidas em nome da cultura. Isso é um exemplo de cloroforme popular que a gente cita aqui, que é como os governos eles usam para manipular as informações e controlar as pessoas dentro desses regimes. No mundo ocidental, hoje, o que a gente pode ver como exemplo? O neocolonialismo, o imperialismo dos Estados Unidos, por exemplo, eles impõem a cultura deles para o resto do mundo, literalmente. Tudo tem a Coca-Cola, tem o McDonald's, tem essas empresas, tem todos os filmes estadunidenses. Os estadunidenses eles criaram um modelo de vida, um modelo de cultura que é imposto para todos os países. Então isso é um exemplo de como a indústria cultural ela serve também como forma de poder, de você manifestar o poder de um povo, de uma raça ao longo da história. Isso tem vários exemplos. Sim. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Antônio, na página 7, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você pode falar mais da fama em detrimento do anonimato cosmoético em relação aí ao seu tema? A fama em detrimento do anonimato cosmoético. É o seguinte, a pessoa quando ela entra nesse negócio da arte, ou principalmente imersa nessa indústria cultural, o que a pessoa ela tem o objetivo, né, de ser famosa, ela tem que ser aquela pessoa que alcance o maior número de pessoas. O que é o mercado capitalista? Você tem que alcançar o maior público de gente. Então, em detrimento do anonimato cosmoético, é aquela pessoa que ela não precisa de fama, ela não precisa de reconhecimento para mostrar que ela faz o trabalho. O que acontece? As pessoas, elas idolatram, elas gostam de idolatrar uma pessoa, e ela pode produzir uma porcaria, as pessoas vão estar lá babando em frente dela e idolatrando aquela pessoa. Agora, quando ela faz parte do anonimato cosmoético, é diferente. A pessoa ela vai olhar o trabalho daquela pessoa,
ela não vai idolatrar a imagem. Então, é uma inversão de valores, justamente isso. Ok. Antônio, lá na página 11, você tem ali 3 itens. Eu queria te perguntar sobre o segundo, a sediologia. Você fala ali da indústria cultural patológica, né, na sediologia. Aí eu vejo que o seu verbete também é neutro, e é indústria cultural. Tem algum aspecto positivo ou útil dentro do nosso momento evolutivo, da necessidade ainda do nível, né, evolutivo da humanidade, que a indústria cultural tenha contribuído ou pode contribuir, que você tenha pesquisado? Sim. Tem um aspecto positivo que a gente pode destacar pela indústria cultural, que é assim, quando a gente olha o passado, na Renascença, antes dessa evolução industrial, disseminação do conhecimento, a arte era muito restrita. Era só restrita para aquela parcela da população e as outras pessoas elas ficavam excluídas. Então, isso é um dos aspectos que tornou a indústria cultural, que ela possibilitou essa disseminação da cultura ao redor do globo. Tem a globalização, tem a questão da internet, tudo isso contribuiu para essa disseminação e para que mais pessoas tenham acesso à cultura, mesmo que seja essa cultura que eles promovem, que seja a cultura do consumismo, do capitalismo, mas mesmo dentro disso você pode encontrar coisas que sejam válidas, coisas boas. Então, o sistema da indústria cultural ele pode ser benéfico também. Concordo com você. Eu estava pensando, por exemplo, livros. Se a gente for pensar em livros, a indústria cultural, de alguma forma, favoreceu que os livros hoje sejam produzidos, né, aos milhões e acessíveis, até em termos de preço, tudo, né? Acho que isso é um aspecto favorável. Mas é como você diz no verbete inteiro, muito bem colocado. A filtragem disso, a seletividade, enfim, é isso aí que vai fazer a diferença, né? Parabéns, Antônio. Que tem aqui na terceira linha, quarta linha de baixo para cima, na página 8, na fatologia, ele coloca a democratização do conhecimento. Democratiza-se tudo, o ruim e o bom, a gente que tem que escolher, né? A questão da indústria cultural, é interessante que as pessoas, às vezes, elas se isentam disso, mas a culpa também é delas, porque elas acabam consumindo aquilo, elas acabam promovendo aquilo. E pela própria lei da oferta e cultura, a responsabilidade também é delas de elevar a cultura. Então, a gente está aqui fazendo assistência, fazendo TARES, é justamente para isso, para ver se as pessoas elas ficam menos burras, né? Ou se elas atingem um nível de consciencialidade maior, atingem um nível de erudição maior, para elas conseguirem, para a gente conseguir elevar esse nível da cultura, que a gente diz. Antônio. As pessoas serem mais críticas. Antônio, eu gostaria que você comentasse 2 técnicas, né, na tecnologia. Uma é a técnica da evitação da cultura inútil, né, e a outra é técnica de preenchimento das lacunas da formação cultural. Então, eu gostaria que você comentasse assim, que tipo de recursos, né, dentro da sua experiência, principalmente assim, mais para a idade menor, né, infanto-juvenil, né, que tipo de recursos, então, poderia ser utilizado para preencher essas lacunas, né, evitando essas cultura inútil. Técnica da evitação da cultura inútil é justamente a pessoa ela ter autocriticidade para ela perceber o que é inútil, o que serve para ela e o que não serve. Então, justamente, às vezes a gente faz as coisas automático, que é uma coisa cultural que a gente já tem de tradição, de anos, e a gente não sabe bem para aquilo que serve, a gente não para pensar. Então, a técnica da evitação da cultura inútil é justamente a gente estar atento a esses hábitos, a essas... É uma coisa que a gente faz por impulso, é uma coisa que a gente escuta, é um programa de TV que a gente vê, e às vezes aquilo é cultura inútil, aquilo não vai acrescentar a gente nada. Então, procurar também, sempre quando você está fazendo alguma coisa, ver se aquilo tem utilidade para você, se aquilo vai te levar em algum lugar, se você está aprendendo alguma coisa com aquilo. Então, você nunca deixar seu cérebro ocioso. Assim, sair da robotização, né? Exatamente. É outra técnica das evitações, do preenchimento das lacunas da formação cultural. É justamente você, ao evitar essas culturas inúteis, você procurar, ao mesmo tempo, a erudição, você procurar conhecer outros tipos de coisas, não ficar muito preso naquele estilo musical, por exemplo, que você está ouvindo, naquele livro, naquela espécie de coisa. Você sempre está aberto a descobrir novas coisas. Então, preenchimento da lacuna na formação cultural, justamente quando
pessoa é jovem, quando a pessoa é criança, ela está aprendendo, justamente você incentivar o gosto pela leitura, o gosto por descobrir novas coisas. Você incentivar a erudição, que a pessoa ela procure saber tudo que existe, não só o que é imposto para ela, o que está escrachado, assim que a mídia faz. Não, isso aqui é o que todo mundo consome, e por isso que você tem que consumir também. Então é assim, a pessoa ela tem bastante coisa, tem muita informação. Hoje isso é um dos problemas, porque a pessoa acaba ficando dispersa, ela não sabe o que fazer, a pessoa não concentra por um período de tempo em uma coisa só. Então, essa técnica de evitação da preenchimento das lacunas visa justamente isso. A pessoa, ela vê... Oi? Mais uso do mental soma do que ela mais uso do mental soma mesmo. Ela usa da erudição para preencher. Às vezes, ela não tem aquela formação, ela não sabe sobre a cultura chinesa. Ela pode pesquisar um pouco, talvez tenha relação com o próprio passado dela, tenha relação com as retrovidas, tem uma coisa que ela descobre que ela vai gostar também. Então, a gente não pode ser preconceituoso ou elitista quando a gente fala de cultura. Tem muita coisa que a gente ainda não conhece, tem muita coisa ainda para descobrir. Então, tá muito bom. Obrigada, viu? Antônio Augusto, aqui na página 11, no item ciclo, você comentou alguma coisa sobre a indústria cultural e na última parágrafo você coloca assim, ó, a qualidade da cultura em grande escala crescerá apenas conforme o aumento da acuidade intelectual da população. Mais ou menos a mesma linha do que você está falando aí. Eu só queria ver assim, como é que você sugere, né, que a gente possa contribuir nesse aumento da acuidade. Você já deu algumas dicas, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser. Então, a questão da acuidade mental da população, ela vai melhorar basicamente com a educação, com a promoção de cultura, entre o papel também dos megacentros culturais, como a holoteca, que vai ser. Então, essa questão de você promover a holovisão, ou promover a visão de um mundo mais globalizado sem a influência da mídia, é muito importante, ou sem querer ganhar dinheiro. Isso é muito importante porque você acaba saindo dessa questão da indústria cultural. Você acaba promovendo, você faz com que as pessoas pensem por elas próprias, não com que elas aceitem alguma coisa que é imposta para elas. Então, o desenvolvimento da acuidade intelectual como um planeta, como uma população inteira, ela vai acontecer dessa forma. Quando a gente aprender a fazer tares em alto nível, para aprender a fazer esclarecimento para essas populações. Mas você acha assim que só a TARES e a pessoa perceber um outro ambiente diferenciado, como a holoteca, o Holocentro Cultural, você acha que isso já ajuda? Porque, veja bem, a gente recebe assim, vários estudantes por aqui, né, no Holociclo, ou na holoteca, e as pessoas vivem num ambiente completamente diferente, o mundo deles é diferente. Então, eu acho que essa visão já vai bastar para que ele pense diferente? Não, mas assim, é uma coisa que é a longo prazo, então a gente não pode, tem que também respeitar o nível evolutivo da pessoa, e para a pessoa que ela ainda é casca grossa, como a gente chama, ela ainda não tem essa acuidade, a gente tem que ter paciência e esperar continuar fazendo tares para que isso se resolva algum dia. Mas eu acho que para a gente fazer assistência para as pessoas que podem receber e podem ajudar outras pessoas, isso já é um passo para a gente melhorar também a acuidade intelectual da população. Porque a indústria cultural ela vai existir enquanto tiver mercado para atender. E a baratrosfera está cheia de gente ainda que precisa de assistência. Então, a gente tem que promover isso. Isso aí. Uma outra pergunta que na parapatologia também tem a ver com isso aí, mas em âmbito extrafísico, você coloca assim, ó, na terceira linha de cima para baixo. O papel parasocial dos centros culturais na reurbanização extrafísica. Você pode comentar? Justamente, o papel parasocial dos centros culturais de reurbanização extrafísica. A questão é que quando você tem os centros culturais, eles são um centro de promoção, de divulgação da cultura de diversos povos, então eles promovem como uma integração da comunidade. Então, tem essa nova teoria, que é a teoria da sociomuseologia, que estuda qual é o papel desses centros na sociedade, e a gente pode extrapolar isso também para o papel da reurbanização extrafísica, no modo com que ela limpa, ela modifica o holopensene da região. E quando você tem o centro cultural na comunidade, é uma coisa acessível, uma coisa de graça para as pessoas irem, para as pessoas aprenderem, aquilo por si só já gera uma alteração na energia, no campo, lá, no pensamento dessa comunidade.
que seja aquilo lá pode também abrir a cabeça de outras pessoas, pode também ocasionar ideias, novos pensamentos numa região. Então, isso é um papel de reurbanização extrafísica também. Porque eu só queria complementar com mais uma pergunta que eu estou vendo na tua fala, que acho que é importante chamar a atenção, porque você é jovem, né? Na página 11, você colocou um item sobre INVEX, né? Invexologia. Você está falando, propondo a técnica da INVEX para fazer essa mudança, né, de autocrítica. Claro que isso aqui vai ser para quem é intermissivista, né? Você está falando assim que, por exemplo, as pessoas que têm essa oportunidade de perceber todo esse material que a gente tem por aqui, que é acessível, né, para todo mundo, que isso contribuiria. Eu te pergunto assim, quantos jovens que a gente sabe que são inversores e que não desfrutam dessa oportunidade toda que nós temos aqui? Não estou falando que seja a tua responsabilidade, eu estou falando assim, o que pode fazer para chamá-los à atenção de todo esse material disponível que nós temos aqui desse acervo e que muita gente, às vezes, não participa nem da tertúlia ou da mini-tertúlia. Entende? Para a gente, aqui é um local de debate, para a gente trazer as ideias novas, como tu está trazendo a tua, né? O que se pode fazer para que esses jovens aproveitem essa oportunidade? A questão da cultura e da arte por si mesma, ela já chama atenção, é uma coisa que atrai pessoas assim de todos os tipos, de todas as diferenças. Então, por exemplo, a Holoteca, ela tem vários acervos bem inusitados, bem peculiares, que podem chamar a atenção dessas pessoas. Então, para a gente chamar a atenção do jovem é difícil, porque por um lado, porque você tem essa quantidade imensa de informações que a pessoa está recebendo toda hora, todo instante, todo momento, e ela não consegue se concentrar, é uma forma de dispersão. Mas quando você chama alguma coisa diferente, o jovem, a maioria, ela tem curiosidade de ver. Então, o que eu vejo que é complicado quando a gente fala do ambiente do CEREC, da Conscienciologia, é que você não tem esse atrativo pelo psicossoma mesmo. Às vezes você precisa puxar a pessoa pelo lado emocional, para ela começar a ver as coisas de uma forma racional. Então, uma coisa você não pode começar a falar, às vezes, de uma coisa assim, dessas ideias avançadas de intelectualidade, de racionalidade, que a pessoa, às vezes, ainda não está preparada para absorver tudo aquilo. Então, você tem que ir aos poucos, você não pode pressionar ou fazer com que queira que a pessoa entenda tudo aquilo de uma vez, sem você ter esse aporte, você ter essa conexão com a pessoa primeiro. Então, eu acho que esse papel dos centros culturais, ele vai ser importante porque vai ser um grande fluxo de circulação de pessoas, vai ser um ponto da cidade. Então, isso, como você promove coisas, como você promove cursos, oficinas, isso vai atrair as pessoas afins, de todos os tipos, de todos os gêneros. Tá bom, obrigada. Oi, Antônio, aqui no ar. Eu queria perguntar algumas coisas aqui do verbete. Na fatologia, na página 8, a segunda linha de cima para baixo, você coloca ali, ó, o pseudo-alternativismo dos hipsters também subjugados pela indústria cultural. Então, eu queria que você, não sei se todo mundo sabe o que são os hipsters, né, e comentasse, né, em primeiro lugar, esse item. Os hipsters são, na verdade, eles começaram a designar esse termo aqui para os jovens da década de 40 ou de 50, os jovens brancos, de classe alta, que gostavam das músicas dos bairros dos negros, do soul, do funk, do blues, do jazz. Então, mas hoje eles identificam os hipsters, é uma classe de pessoas que elas querem ser diferentes. Então, elas tentam fugir daquele esquema da música pop, elas procuram outras coisas, mas acabam que elas também são subjugadas à indústria cultural, porque elas formam uma tribo urbana e a indústria cultural ela vê isso como um mercado. Então ela vende também esse produto de seja diferente. A pessoa, ela quer ser diferente. Às vezes ela tem uma crise de identidade, ela não sabe o que está acontecendo com ela, o que ela quer ser. Então ela, às vezes, procura isso como uma forma de ser diferente. Então, a pessoa ela pinta o cabelo, ela faz penteados, ela usa roupas diferentes. Tem essa moda também de retrô, que ela tenta resgatar modas do passado. Então, é uma variedade de pessoas que elas tentam ser diferentes, elas tentam expressar, mas elas ainda estão subjugadas pela indústria cultural, porque ainda é um mercado, é um nicho que
tem retorno financeiro. Você acha que, na questão da Invex, agora entrando um pouco nisso, né? Você acha que é um risco do jovem intermissivista, por exemplo, se tornar hipster e ao invés da Invex, alguma coisa assim? Eu acho que tem bastante risco disso, eu vou falar. Porque o jovem da Conscienciologia, ele é diferente, por definição, porque ele tem ideias diferentes e, às vezes, ele não se encaixa com o grupo de pessoas, naturalmente, porque as ideias são diferentes, são incompatíveis. Então, o jovem ele tem que aprender a lidar com as outras pessoas ao redor para não parecer esquisito mesmo. A gente, às vezes, aparece esquisito. Mas tem esse risco assim de pessoa, ela tem que ter maturidade o suficiente para aprender que as outras pessoas, às vezes, elas não podem entender o modo como você pensa, ou elas também são subjugadas à indústria cultural e, por mais que você tente, elas não vão ainda mudar disso. Mas você pode fazer esse esforço para que você ache coisas em comum com outras pessoas, você aprenda a se relacionar com esse todo tipo de gente. Então, requer bastante maturidade e esforço também do jovem que investido nisso. Sim, e nessa questão, né, do jovem intermissivista reagir, digamos, à indústria cultural ou à própria tendência a ser hipster, etc. Assim. Não sei se você poderia comentar um pouco do seu caso, se for possível, assim, como que a pessoa vai afirmar sua identidade, né, o jovem, que é o seu caso, você está aqui com um verbete, né, já mais de um e tudo, como que é essa coisa do jovem intermissivista, digamos, né, afirmar sua identidade, mas sem ser engolido, mas ao mesmo tempo sem se padronizar, enfim, você entende? Que é um jogo de cintura, assim, a pessoa ela tem que, ao mesmo tempo, ela tem que se manter por ideais que ela acha que é certo, ela acha que são válidos, só que ela tem que se relacionar. Por exemplo, eu procuro eu procuro me relacionar com todas as pessoas assim de uma forma que você não seja aquela pessoa chata de não, tudo tem que ser feito dessa forma. E você procurar sempre ter amigos de todos os tipos, você não procurar tipo se isolar, porque às vezes a pessoa pode fazer isso, ela pode se isolar e achar que é melhor que todo mundo, às vezes é um tipo de arrogância que a pessoa pode ter. O problema é você não ser isso, você reconhecer que as outras pessoas elas têm qualidade, você pode aprender com aquelas pessoas, você pode fazer assistência àquelas pessoas de um nível mais avançado do que é mais sutil e não é uma coisa que você vai conseguir, você tem que aprender a conviver com a sociedade que a gente vive. Então é meio difícil de você explicar, não sei. Mas é possível. É possível. É possível, porque ele está aqui defendendo. Eu estou aqui. Você é o exemplo que é possível. Esse já é o que? O terceiro verbete? Terceiro verbete, ele é veterano. Pois é. A idade dele Porque já assim, é né, você trata nos verbetes, o segundo eu não cheguei a acompanhar, eu acompanhei o primeiro e esse aqui, né, você trata da temática de origem artística, digamos, né, mas ao mesmo tempo, como que recicla isso para um nível de tares e tal, né, que é o seu processo, enfim. E eu queria perguntar mais a última coisa só, assim, mais polêmica um pouco, que é assim, ó, também relacionada à Invex, né, que assim, eu sou da Sinvex, né, e tudo, a gente se conhece de lá, então, e a gente vê assim que tem jovens, digamos, né, que aparecem aqui na CCC e tudo, e que são super críticos, digamos, ok. Mas críticos a tal ponto, digamos, de considerar a Invex como um estereótipo, alguma coisa assim, entendeu? Como se a técnica da Invex fosse uma caricatura, ou fosse, vamos dizer assim, algo que cai perante a criticidade deles, junto com todo o resto, como a indústria cultural, como se a técnica da Invex também fosse uma espécie de indústria cultural interna da CCCI, entendeu? Você entende a problemática? O que você pensa sobre isso? Eu acho assim, a técnica da Invex é uma coisa que a pessoa ela tem que experimentar por si própria, porque senão ela não vai ter teática na coisa. Então, justamente, a gente abordar a técnica da Invex como uma forma prática é difícil, porque os conceitos parecem muito estranhos se você olhar assim para um ponto de vista de uma pessoa fora. Sim. Aquilo é completamente, o próprio nome já diz, você está invertendo a lógica da sociedade, então aquilo não vai parecer normal. Então, você tratar disso de uma forma prática e teática, como você vai alcançar esses jovens críticos? Esses jovens que que têm esse grau de intelectualidade, talvez eles possam aplicar, mas eles veem aquilo com uma forma
talvez de dogmatismo, só que não que seja, mas o que parece, pelos olhos da sociedade, é uma forma como a INVEX é vista. Eu não sei. Sim, por isso que eu pedi assim teu exemplo, né? Porque essa questão de como que a pessoa soluciona a aplicação dela é uma coisa complexa. Quer dizer, você não adianta, se ela chegar e se padronizar com aquilo que está todo mundo fazendo, ela não vai se sentir bem. É uma coisa que não vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, como é que ela vai encaixar o que ela tem com a técnica? E eu acho que você vem tentando fazer isso, né? Por isso que eu pedi o teu exemplo. Quer dizer, no seu campo, digamos assim, de origem artística. Da música, né? Da música, especificamente da música. Você vem tentando dar essa virada, assim, na técnica da INVEX, aplicando a INVEX, né? A questão é justamente você mostrar que as pessoas que praticam a INVEX, elas não são todas as mesmas, elas não fazem parte de um grupo. É uma técnica que qualquer pessoa e pessoas diferentes de si podem aplicar, e podem aplicar para a própria realidade. Então, é uma coisa diferente quando você vê de tribos. Você tem os punks, você tem aquelas tribos, os emos, você tem os góticos, que são aquilo lá, eles pensam dessa forma, eles se vestem dessa forma, eles fazem aquilo lá, mas a INVEX não é um grupo, não é uma forma sectária. É uma tribo, né? O grupo de inversores não é uma tribo, é apenas uma forma de ajuda mútua, digamos, né? Exatamente, o ideal seria forma como uma pessoa, ela pensa, ela vê a realidade dela, mas não necessariamente aquilo está isento de crítica, ou isento de mudanças. Então, talvez o cerne assim, dessa dificuldade de socialização, de sociabilização do jovem inversor é o assumir publicamente o trafor, né? Porque é tão engraçado, né? Às vezes, assumir o trafar torna a pessoa mais sociável do que assumir o trafor. Né? A pessoa assumir o jovem, né? Assumir o trafor, ele vai assumir uma liderança. Como que ele faz com essa liderança? Você tem feito isso, né? Obrigado. Continuando a pergunta da Neida, na página 11, eu queria que você, se pudesse, expandir um pouco mais essa sequência desses 3 parágrafos. É o ciclo, a sediologia e invexologia. Aí continua também um pouco com o assunto. A questão que eu coloquei aqui do ciclo, muito importante, como eu já falei, que é na pessoa que ela se vê fora disso, mas ela, ao mesmo tempo, ela não procura desenvolver a própria intelectualidade para procurar outros mercados a serem atendidos nesse esquema da indústria cultural. Então, eu coloco aqui, esse ciclo vicioso degenerativo é justamente o que acontece quando as pessoas elas consomem o que a mídia produz, e a mídia produz para as pessoas consumirem. Então, é uma coisa que alimenta esse ciclo da indústria, da lei da oferta e da procura, e acaba que aquilo não sai disso, e as coisas tendem a ser cada vez piores, porque a mídia ela já está ficando cada vez mais apelativa para atender a demanda da população. As pessoas elas estão vendo mortes, tragédias como uma coisa banal, não, aquilo é banalização. Então elas têm que ser cada vez mais esdrúxulas, cada vez mais escatológicas até para chamar a atenção da pessoa. Então isso é a questão do ciclo vicioso degenerativo, a questão das coisas ficarem cada vez piores e não saírem daquele mesmo lugar, ao mesmo tempo. E aí vem a sediologia e depois a invexologia como uma proposta de técnica, né? Questão para retomar um pouco o que vocês estavam falando, que não é um grupo que vai fazer a mesma coisa, mas é uma técnica que ajuda a sair, né, dessa situação. Oi, Antônio. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre a síndrome do ostracismo e a síndrome da mesmice, que fizesse uma correlação. Você ligou o microfone? Eu liguei. Dá uma... Fala de novo. Sim. Oi. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a síndrome do ostracismo e a síndrome da mesmice, na página 10, na sindromologia. Eu queria saber qual que é a correlação com o tema. Obrigada. Síndrome do ostracismo, né? Aquela síndrome da pessoa, ela tem aquele momento de poder ou da fama e ela perde aquilo. Então acontece muito com celebridades, a gente vê em Hollywood que elas foram famosas algum dia e hoje elas tentam chamar mais atenção ainda porque elas vêm perdendo a fama e aquilo mexe com o emocional da pessoa, aquilo mexe com o ego daquela pessoa. Então eles tentam a todo custo promover a fama que foi perdida com o tempo. A síndrome da mesmice
é aquela coisa que a indústria cultural ela sempre promove esse mesmo ideal e a gente nunca vê coisas novas. Então, tem uma perda nesse aspecto criativo da arte, que a arte ela não passa a ser uma coisa que a pessoa ela desenvolve com criatividade. Claro que tem exceções, né? Mas falando de uma maneira geral, uma maneira maior, como a gente vê mais evidente na indústria cultural, é que você tem muito pouco dessa questão da criatividade, das pessoas criarem coisas novas. Não, coisas são aquela mesma coisa e elas se repetem, é plágio, um copia do outro, um faz a mesma coisa que o outro, só que diferente, e é aquela síndrome da mesmice. A pessoa faz a mesma coisa diversas vezes e ela não sai daquele lugar. Eu tenho mais uma pergunta. Na legislologia, na primeira linha, a lei do menor esforço do besteirol. Eu queria que você desse um exemplo e também queria entender a lei da empatia. Lei do menor esforço do besteirol é justamente aquela questão que para você fazer besteira, para você escrever um porcaria, você não tem que ter esforço, você não tem que ter criatividade. Então, justamente para você promover uma arte, para você promover um livro de baixa qualidade, você encontra vários, você encontra muitos, porque qualquer um pode escrever aquilo. Mas escrever algo de qualidade, algo que seja até assistencial, isso requer muito esforço. Isso requer uma qualidade que a pessoa ela tem que se esforçar, ela tem que se empenhar para aquilo. Então, a lei do menor esforço do besteirol é justamente a questão que quando você encontra coisas de baixa qualidade, coisas escatológicas ou coisas apelativas, que aquilo realmente não requer muito esforço, requer só investimento financeiro e as pessoas elas vão comprar aquilo e elas vão promover aquilo por si próprias, porque elas acham aquilo o máximo. E a outra lei da empatia. Lei da empatia, né? Empatia. Lei da empatia. Justamente aquela que as pessoas com essa mentalidade, elas se afinizam com aquelas ideias, com aquele pensamento, com aquela cultura. Então, as pessoas que elas têm aquele pensamento, tem um pensamento baratrosférico, um pensamento escatológico, um pensamento grotesco, elas vão se afinizar com aquelas coisas. Então, a indústria cultural parte do princípio da baratrosfera para atrair a empatia dessas pessoas. Obrigada. Antônio, aqui no B. Primeiramente, parabéns pelo verbete. Fico bem feliz de lhe ver aqui. Viu? Na página 7, na fatologia, você fala promoção do acaso cego e da premiação sem alto esforço. Você poderia falar sobre isso? A promoção do acaso cego e da premiação sem alto esforço. É a questão daqueles shows que a gente vê, show do milhão, ganhe R$1 milhão aqui, é a questão daquela promoção do sonho, não de que a pessoa, por exemplo, que ela pode estar assistindo a TV, ela pode se dar bem na vida, ela pode ganhar. Isso é uma das coisas que a indústria cultural também se alimenta, da esperança das pessoas. Então, ela acha que aquilo lá vai melhorar a vida dela sem que ela precise fazer nada. Então, uma das coisas que tem muito em shows americanos, em shows de toda parte, é essa coisa da premiação sem alto esforço, de coisas assim que a pessoa ela ganha por si só. Isso é muito divulgado pela mídia. Não, a pessoa ela ganhou R$1 milhão na Mega Sena, coisa assim, mas o que ela vai fazer com aquilo? Então, Ok. Continuando na fatologia, mas na página 8, você coloca o contraponto da arte voltada para a produção intelectual e logo em seguida a arte enquanto função criativa, educativa e formativa do indivíduo. Você podia dar exemplos desses fatos, assim, o que você pesquisou nesses dois pontos? Na arte, por exemplo, voltada para a produção intelectual, a gente pode ter exemplos, por exemplo, da literatura. É uma forma de arte, só que ela pode também promover uma crítica social implícita, ela pode promover uma intelectualidade. Então, você tem formas de arte, justamente a gente estava comentando hoje mais cedo no círculo mental somático, na mini tertúlia, da condição de que muitos da gente tem antepassados com artesanatos, tem esses antepassados que podem ser promovidos pela intelectualidade, mas nessa questão da arte. Então, a arte ela pode promover, sim, uma intelectualidade quando ela é aplicada de forma cosmética, de forma e como você desenvolva um aspecto criativo, que é o próximo item daqui. Então, a arte ela requer criatividade, ela requer que você associe ideias diferentes. Então, por exemplo, a gente pode até pegar a escrita do verbete. Se a gente for parar para analisar o nível de detalhe, o nível de
organização das ideias é uma forma de arte. Você pensar até paradoxal e eu ousar aqui falar. Nossa, É uma arte intelectual. é uma arte, é intelectual. E se você pegar a métrica, o nível disso daqui, qual que tem? É na poesia. Mas a gente está fazendo aqui uma coisa que é intelectual. E é uma coisa que é avançada, promove assistência. Então, isso é uma forma, a gente pode dizer, de arte intelectual. Não concordo. Ok, grato. A última pergunta é: você coloca a indústria cultural, né, na definologia, objetivando principalmente o lucro, e colocou que na indústria cultural fazem parte também os bens científicos. Eu quero saber, você, né, que está se direcionando aí para a formação da área de saúde, né, medicina, como é que você está pretendendo criar os seus filtros em relação à produção científica da saúde? Porque a gente sabe que esse ramo da ciência e médico gera um valor imenso, né? Assim, são indústrias bilionárias. E que a produção científica ela é muitas vezes bancada por essas indústrias ligadas a esse comércio de medicamentos. Como é que você está pensando em criar o seu filtro para saber o que realmente é indústria cultural, o que é válido, o que vale a pena você inserir no teu contexto como futuro médico? Essa condição do controle da ciência por empresas e por grandes corporações é sério também, porque elas adulteram, elas controlam resultados de pesquisas, até de medicamentos que vão ajudar a maioria da população, só que não vão dar retorno financeiro. Isso a gente sabe que tem há muito tempo, e é uma das coisas assim, quando você vê uma pesquisa assistencial, ou, por exemplo, quebra de patente, você sabe que a pessoa, por mais que ela tente ser cosmética, tente ser altruísta, ela ainda está dependente dessas empresas que financiam a pesquisa dela. Então, é complicado. Esse filtro que a gente vai fazer nas pesquisas científicas também é um mercado que atende a população. As pessoas, elas gostam, assim, de saber de ciência, só que elas não gostam de pesquisar ciência, porque aquilo é muito complicado para elas, é um outro mundo assim. Então, tem aquelas revistas que elas trazem a ciência de verdade para a ciência de massa, ou da população, que é uma ciência completamente diferente, que é o senso comum. Então, as pessoas, elas acreditam naquilo, elas acreditam na ciência de uma forma totalmente cega, totalmente automática. Quando você vê essas pesquisas científicas, muitas vezes elas têm manipulações, ou elas têm direcionamentos cosmoéticos. E é uma das coisas bem importantes aqui que o Horkheimer e o Adorno, que eles promoveram, eles criaram esse termo indústria cultural, eles colocaram que a ideia da racionalidade, ela ser útil, ou ela ser utilizada de uma forma benéfica para a comunidade. Eles criticavam muito essa forma da ciência, de ser uma forma que você é só a ciência, pura ciência, não serve para nada. As pessoas, às vezes, os cientistas não atentam para a utilidade ou para as consequências humanas do que aquela descoberta pode ter. Por exemplo, a da energia nuclear, da bomba atômica, serviu para matar muita gente, mas serve também para você gerar energia hoje. Então, a questão de você sempre estar discernindo o conteúdo e a ética dessas questões científicas, o desenvolvimento científico é muito importante para você promover, você não cair nessas questões anticosméticas. Ok, agradecido. Eu gostaria que você comentasse os itens da mitologia. Tá. Mitologia? É mitologia? Tá. É mitologia. Tem vários itens interessantes aí. Eu gostaria que você ampliasse com relação ao seu tema. Que os mitos culturais milenares são aquelas questões que estão presas à religiosidade, ao misticismo, que ainda estão presentes na sociedade de hoje e que provavelmente vão continuar presentes ainda há algum tempo. Então, é uma das coisas que a própria indústria cultural ela se aproveita para ganhar dinheiro em favor da fé das pessoas, ou da crença. Então, a gente tem muito a questão da astrologia, tem a questão do misticismo, dos colares, dos amuletos. É uma coisa que a indústria cultural ela se aproveita disso para ganhar dinheiro, né? É uma coisa... Realmente.
O mito do gosto não se discute. Essa é aquela questão. Não, eu gosto disso porque gosto não se discute. Mas, na verdade, é uma falácia, porque gosto é discutível. O gosto não se discute. Os gostos das pessoas, eles refletem o temperamento, a personalidade da pessoa. Sim. Então, a questão do gosto não ser discutível é justamente porque a personalidade dessa pessoa está passando por problemas, ou ela tem ainda coisas a reciclar nela, e ela não quer admitir isso, porque isso requer uma autoridade maior. Então, essa questão do gosto não se discute é uma questão da imaturidade ainda. Interessante. Sim. Coisa do mito do determinismo geográfico. O mito do determinismo geográfico é a questão, é uma coisa até científica que foi defendida no século XVIII, século XIX, a questão que as raças europeias eram superiores às raças americanas, às raças africanas. E isso justificou muitas das ações da Inglaterra, da França, do colonialismo, da coisa deles matarem muita gente, foi por causa dessa questão do determinismo geográfico. É uma coisa que você impõe uma cultura de uma sociedade como maior ou melhor do que outra, isso acaba porque você quer exterminar aquela cultura, você não valoriza a cultura de um povo. Entendi. Então você quer impor aquela cultura, que é umas coisas que os Estados Unidos, por exemplo, faz hoje, ele impõe a cultura dele para todo mundo. E isso você acaba criando um inconsciente de que os americanos eles são os melhores, porque os filmes são americanos, os livros são americanos, as músicas são americanas. Então, sim. Aquela coisa do determinismo geográfico, embora seja uma coisa mais presente no passado, ainda está presente hoje também. São do mito da alma gêmea e o mito do herói. São aquelas questões do romance, que é muito divulgado pela mídia, em novelas, em livros, em filmes. A questão de você achar um amor perfeito, você ter o herói, ter aquela pessoa que você idolatra. Aquilo geralmente é a indústria mesmo que promove aquilo para a pessoa, para satisfazer o próprio emocional desequilibrado da pessoa. É mesmo. Então isso, as questões. Sim. Muito obrigada, hein? Parabéns. Posso falar? Posso fazer? Boa tarde. Tem pouco tempo que eu estou aqui participando da Conscienciologia. Hoje é a primeira vez que eu estou participando dessa reunião de verbete, assim, e por coincidência eu caí nessa indústria cultural aqui, que eu sou dessa área. Que bom. E eu sou produtora de cinema do mercado Rio-São Paulo, e diante de tudo que eu encontrei aqui, me chamou a atenção nesse final aqui, que é superar a indústria cultural perante a sociedade alienante e patológica. Exige de toda a consciência, autonomia e autocrítica avançadas decorrentes do refinamento evolutivo da erudição pessoal. Tem 4 meses que eu estou aqui em Foz, e chegar aqui em Foz foi diante disso. Eu trabalho no mercado do cinema, que é da publicidade, há 15 anos. E dentro desse mercado, eu fazia muito filme publicitário de grandes mercados, GM, Audi, Peugeot, TIM, Oi, tudo que a gente vê na TV. E é feito em película, quer dizer, há 15 anos atrás. Há 6 anos atrás ainda era feito em película. Hoje em dia é feito em HD. E todo esse processo de formação do filme, ele é cópia. É uma cópia. Cópia de outros filmes feitos na Europa, na América do Norte. Então, eu via tudo que era feito para nós daqui, nós brasileiros, era uma realidade que não era nossa. Era uma cópia de filmes, tipo, eu vou colocar mais detalhado assim, tudo que a gente vê na TV, a agência de publicidade acaba meio que fazendo um roteiro. E quando esse roteiro precisa passar para o filme, na imagem, a gente precisa extrair de longas metragens,
de um filme de ficção, de um filme de biografia, um filme de terror, um filme disso, um filme daquilo. Então, é uma cópia de várias outras coisas. Então, assim, é uma cópia que não é uma realidade que é a nossa. Então, por isso que fica essa coisa louca, que nós acabamos não entendendo, você acaba ficando alienado. Porque eles não fazem de acordo com o que você realmente precisa entender, sabe? E aquilo foi me deixando tão com medo de mim mesma, sabe? Como que eu estou passando uma mentira? Como que eu vou continuar nesse mundo cultural que é mentira? E aquilo foi me passando, me deixando mal, e eu fui saindo, mas saí de um mercado que me dá um dinheiro para eu sobreviver, né? É o meu cotidiano. Foi bem difícil. Está sendo difícil ainda. Está sendo bem difícil. Mas é muito legal de você estar tocando nesse ponto e de saber que você vai ser doutor, né? Na área da saúde, assim. É interessante você trabalhar um pouco o irreal, né? O irreal, numa coisa que o que a Conscienciologia vem trabalhando, que é como que você traz o seu dia a dia, como você trabalha a tua consciência numa realidade sem ser uma mentira, porque tudo é mentira. O nosso dia a dia é mentira, é uma ilusão. Acreditar que o outro está falando verdade para você. Até que ponto você realmente vai acreditar em tudo que falam contigo? Então, assim, eu estou passando por um processo que é de querer acreditar de novo nas pessoas. E isso está sendo devagarzinho, eu estou caindo na minha realidade. Só para a gente entender um pouco mais. Você chegou aqui em Foz agora, mas você já conhece a Conscienciologia há quanto tempo? É a terceira vez que eu venho aqui. Só tem 3, eu vim 3 vezes aqui só. É o meu terceiro sábado. Ah, então foi agora que você está conhecendo a Conscienciologia. Acabei de chegar. Sim, entendi. Então, assim, o meu vocabulário realmente não é o de vocês ainda. Não, mas a gente se comunica bem. Hã? A gente está se comunicando muito bem. A gente entendeu tudo que você falou. A língua. Então, ótimo. Eu também. Eu entendi tudo. Nesses 3 sábados, eu estou entendendo tudo que vocês estão falando. Mas é uma coisa muito séria que você falou, muito, Nica, sua vivência, da questão que a mídia, geralmente, principalmente nessa área de cinema, é uma ilusão de verdade. A gente vende a ilusão para as pessoas. Então, as pessoas elas usam aquilo como uma forma de escapar da vida que elas têm, da vida real. Então, em vez de encarar os próprios problemas dela, elas usam a televisão, usam as séries, usam a cultura mesmo para escapar daquela questão da realidade que ela tem que enfrentar. Isso é muita coisa. A questão do plágio é outra coisa que a gente vê também na indústria, é uma coisa histórica até do Brasil. A gente vê desde os processos literários, desde o início do Brasil, era tudo cópia dos franceses, cópia de Portugal. Quando a gente foi ter uma expressão realmente da identidade nacional, foi em 22, né, com a Semana da Arte Moderna, que foi procurar resgatar essa questão da identidade brasileira. Quer dizer, qual a cultura brasileira? A cultura brasileira é só uma cópia das outras culturas, da cultura europeia? Por que a gente não pode ter uma coisa que é igual? E quando a gente ainda tem isso até hoje, porque as pessoas elas não valorizam a própria cultura nacional, a própria cultura brasileira, a cultura da região onde elas são. Da região onde ela é, tem relação, tem um motivo porque a pessoa nasceu lá, ela tem relação, tem algum vínculo com aquele local. Por que ela não valoriza a cultura da própria família, a cultura de onde ela veio? Tem que valorizar a cultura lá de outro. Não que não deva valorizar, tem que valorizar de uma forma que não também seja regionalista, porque também tem isso. A pessoa não, ser regionalista, aquilo, eu só vou valorizar aquilo, mas ela ser de uma forma cosmopolitana, mas não esquecer das próprias origens também. E é uma questão que a indústria cultural ela se aproveita dessa forma para que você homogeneize a cultura, você torne tudo aquilo uma bagunça para a pessoa ela não identificar, ela não ter as ideias dela claras. Então, é uma coisa... aquela conversa que a gente teve antes também, né? O que eu acho mais dramático é que se cria demanda
para ela a partir da emoção, usando, mexer com as emoções da população. E que eu acho que a grande virada da Conscienciologia é que ela não pretende fazer isso, ela pretende resgatar da gente aquilo que a gente tem de discernimento, de raciocínio. Então, essa é a inversão. Só que a gente tem que ter cuidado também para não abnegar toda a sociedade que está aí. A gente tem que entrar nessa sociedade e mostrar, fazer atalhos para não criar essa cisão, porque a gente, de qualquer modo, a gente está nessa sociedade que está aí. Mas eu acho que isso que você está sentindo, me parece que é o apelo da sociedade em geral é emocional. E o nosso apelo aqui, não é apelo, mas nosso objetivo aqui é fazer emergir da gente a racionalidade, o discernimento, para poder, de certa forma, dominar, arrumar o que a emoção estraga, né? Saindo um pouquinho, como eu estou conseguindo sobreviver, né? Porque como eu tive que sair eu saí radicalmente, não, eu fui saindo aos poucos. E aí eu fui trazendo a cultura, porque, bem ou mal, aonde estaria integrado a parte da publicidade do cinema, seria eu trazer projetos culturais para dentro de uma sociedade. Então, eu comecei a fazer projetos culturais em sociedades. Isso. Então, eu tive até anteontem uma oficina com Gonçalo Tavares, que é um escritor português, que estava aqui na cidade, vai abrir a Feira do Livro aqui. Ele trabalhou bastante isso, sabe? O que é cultura? O que é cultura? Ele falou que cultura vem da agricultura. É a terra, é a sua história da terra, é a história da terra. Muito legal isso, porque a gente acha que cultura é ir no teatro, é ir no cinema. Cultura é isso aqui que a gente está fazendo. É política, é uma sociedade em comunidade, né? O problema é que a gente está vivendo um discernimento que é cultura, tanto nos grandes centros quanto na ruralidade. O que é cultura? Cultura é trazer um pouco esse nosso folclore que nós não temos. A gente não sabe de onde a gente veio. A gente não sabe a nossa história. E vocês, pelo que eu estou trabalhando e entendendo um pouco aqui também a Conscienciologia, é além também do extrafísico. Do intrafísico. Do intrafísico. Nossa, intrafísico. A gente trabalha com o extrafísico também. Então, é interessante isso também, porque temos duas culturas relacionadas. Cultura e a paracultura. A paracultura. Pois é, isso que é bem bacana também, porque aonde que a gente se integra hoje, século XXI, ano 2013, aonde que nós estamos enraizados, sabe? Eu vejo aqui tantas pessoas de outros lugares do mundo morando em Foz do Iguaçu. E isso é uma cultura absurda, sabe? E que o Brasil inteiro não revela. Revelando Brasis, né? Agora, você imagina, você está vendo com olhar intrafísico. Agora, se você olhar com olhar extrafísico, você vai ver que aqui tem pessoas de raízes de muitos séculos, de vários séculos diferentes, de vários locais diferentes. Então, amplia um pouco mais ainda essa questão de você ver de onde é que a gente veio aqui do planeta. Imagino. Já olharam para mim e já falaram, eu acho que você veio da África, hein? Falei, então tá bom. Mas, olha, seja bem-vinda, tá? À Conscienciologia. Muito obrigada. Podemos? Pode falar. Antônio, aqui em politicologia, quando você coloca a política do pão e circo, na sua opinião, como é que você vê isso em relação ao paradoxo, que você coloca logo em cima, o paradoxo das múltiplas desinformações em plena era das supercomunicações? A questão, esse paradoxo é justamente quando o que a gente pega, qual que seria a coisa mais difícil de explicar para uma pessoa que viveu não muito tempo, 20 anos atrás. É uma coisa assim, que você tem um dispositivo no seu bolso
e que ele pode acessar as informações inteiras da humanidade que produziu até hoje, praticamente tudo que a humanidade já produziu, só que você usa para ficar postando foto no Facebook. Então, é uma coisa, um paradoxo infinitamente... A pessoa ela não vai entender como é que é aquilo, entendeu? É uma coisa que, quando você tem a maior disponibilidade das informações, você pode fazer praticamente tudo com aquilo, você tem um acesso, muita gente tem acesso a essas informações e pouca gente, pouca pessoa, uma parcela bem pequena da população que utiliza aquilo. É um paradoxo justamente isso. Quando você tem mais informações, você vê que há 500 anos atrás era tão difícil você ter um livro, você tinha que copiar à mão um exemplar, outro. Hoje você tem internet, você tem milhões de disponibilidades e a pessoa não aproveita aquilo. É muito contrassenso, assim. Imagina que as pessoas de 1000 anos atrás iam pensar da gente hoje. Isso teria até relação diretamente com a própria cultura mundial, porque a cultura mundial ela visa um emburrecimento até certo ponto da massa. Você banaliza, né, a informação. O que é informação? Não é nada. Você centraliza o poder, né, em poucos para poder manipular. Saber escrever era muita coisa um bom tempo atrás, e hoje a gente não dá atenção para isso, e é uma coisa, um contrassenso muito forte que a gente tem que voltar a resgatar, que é o esforço que a gente está fazendo aqui, né? E uma outra coisa que eu lembrei agora, só meio que voltando rapidamente no assunto passado, não sei se tem em algum ponto do verbete, não segui ele todo ainda, mas na própria informática tem um dizer que o pessoal coloca muito que é: na internet nada se cria, tudo se copia, né? Que tem relação justamente com a questão do plágio, que tem relação com por que reinventar a roda se eu já tenho um modelo, uma pré-forma montada, e daí eu posso dar um upgrade, uma maquilagem aqui, uma maquilagem ali, né? Então, não sei se de repente, às vezes até vale para complementar o próprio verbete, porque esse dizer, por mais que ele seja um dizer da informática, ele pode muito bem ser aplicado à cultura de modo geral. Na cultura, teoricamente, nada se cria, tudo se copia. Então, eu vejo que a porcentagem de ideias inatas criativas, culturalmente hoje no mundo, em diversos setores, ela se torna ínfima perto do que existe em relação ao plágio, ao reaproveitamento e à maquilagem do que de fato já existe, né? A indústria cultural é a indústria da mesmice. As pessoas elas não param para perceber, e se você falar que é plágio, as pessoas não estão nem aí, porque elas não investem na questão, principalmente da holomnemônica que a gente está falando. Não, das pessoas elas não lembram que aquilo lá já foi feito, já foi publicado anos atrás, ou nem anos atrás, um mês de diferença, a pessoa já está em completamente outra coisa, ela já está escutando outra coisa, ela já está vendo outra coisa, ela já deixou aquilo lá, ela nem lembra o que ela fez ontem. Então, essa questão da superinformação da internet, uma coisa que deixa as pessoas super agitadas, mais do que é um psiquismo, só que a pessoa não está pensando ao mesmo tempo, ela só está vendo aquelas coisas e as informações o cérebro não processa, não dá tempo dela se aprofundar em alguma coisa de verdade, é tudo muito superficial. Ao verbetógrafo. Poderia ampliar em Fatologia, página 8, quinta linha, as artes refletindo as preferências e o temperamento patológicos da maioria? É justamente um negócio que a indústria cultural ela visa alcançar essa maioria, então ela vai procurar ter esse público como as pessoas baratrosféricas. A gente sabe que o mundo hoje é doente, tem muita gente doida no mundo, tem muita gente que precisa de assistência no mundo, e essas pessoas elas fazem parte desse público-alvo que é a indústria cultural. Então, elas, de certo modo, elas alimentam esse processo porque elas consomem aquilo e elas, muitas vezes, não param para refletir, ou elas têm esse aspecto de temperamento patológico que precisa de tratamento de coisas, e isso alimenta. A gente tem cada vez programas, a gente tem cada vez mídia cada vez mais grotesco, as pessoas alimentam aquela questão da banalização do sexo, da violência, e isso está cada vez pior. A gente percebe que as coisas estão cada vez mais escrachadas, não tem mais nem censura ou pudor que as mídias se preocupam, não. Elas se preocupam em alcançar a maior parte da população, e isso é coisa até mais crônica. Ao verbetógrafo, você fala em imposição cultural. Essa não é uma visão muito intrafísica, quando, a partir da interação consciencial, sabemos que algoz e vítimas são responsáveis nos processos de imposição e manipulação?
De certa forma, sim, essa imposição cultural, ela, de certa forma, onde a gente vive numa sociedade democrática, a pessoa ela tem responsabilidade, ela pode, por exemplo, ela pode buscar outras coisas. Então, se a pessoa está inserida nesse meio, se ela tiver acuidade, se ela tiver maturidade intelectual, ela vai procurar outras coisas, ela vai procurar outras formas. Agora, quando a gente vê nos regimes autoritários da história, era mais difícil, porque a pessoa, ela ou seguia aquilo, ou ela fugia do país, ou ela era morta, geralmente. Então, é uma coisa que essa imposição cultural, ela ainda é presente em vários países hoje no mundo também. A pessoa, ela tem que seguir aquela religião, é a religião oficial do país. Por que ela não pode ter outra cultura? Ela pode pensar de forma diferente. Então, às vezes, a pessoa, ela não pensa daquela forma, mas ela é obrigada a fingir que pensa por causa dessa questão da imposição cultural. Eu cheguei atrasada, mas primeiro eu quero dar os parabéns não só pelo verbete, mas pela tua lucidez, pela tua cultura mesmo, porque você tem uma abrangência bem grande, você dá uma resposta assim bem abrangente e explica mesmo a situação. Mas eu percebi pelo teu verbete que eu estou bastante desatualizada, inclusive na estrangeirismologia. Tem 6 expressões, eu não sei, eu cheguei atrasada, não sei se você já explicou, que eu não sei do que se trata, se você puder me explicar. Por exemplo, os produtos kit, o movimento Volkisch, os sponsors, os e-worms, o mainstream, o cultural lag, o lag. Então, um por um. Os produtos quiche. Os produtos quiche são aqueles produtos que imitam ou obras de artes assim que são para larga massa. Tem em alemão que eles utilizavam para explicar, por exemplo, reproduções de quadro da Mona Lisa, que vocês produzem aquilo, aquelas pessoas copiam e revendem isso para várias pessoas. Então, como se você banalizasse a arte e fizesse ela um produto de massa. Esses são os produtos quiche. O movimento Volkisch é uma coisa que um movimento que surgiu na Alemanha no final do século XIX, início do século XX, um movimento nacionalista, com o propósito de resgate da cultura alemã. Só o que aconteceu? Esse movimento ele foi manipulado, ele foi direcionado para a questão do nacionalismo e da questão da programação das ideias do nazismo, daquela relação da raça ariana, da raça superior. Então, esse movimento Volkisch começou com um movimento popular, é um exemplo de como essa indústria cultural promovida pelos governos autoritários pode manipular, pode controlar a própria cultura popular, a cultura que começou com o movimento da população, de resgate da cultura do povo, só que foi direcionado para essa questão de cosmoética, de arrogância, da superioridade. O outro é os sponsors, né? Os sponsors são aquelas pessoas que ganham dinheiro, são os patrocinadores, são aquelas pessoas que ganham dinheiro patrocinando os artistas, são os empresários, são aquelas pessoas que veem naquele grupo uma forma de ganhar dinheiro. Elas não estão preocupadas com a produção intelectual, com a produção cultural, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, e isso elas estão dispostas a fazer até a exploração do artista mesmo para ganhar dinheiro. Outra coisa é os e-worms. Os e-worms são um termo que foi descrito que ele representa aquelas músicas ou aqueles compassos assim que ficam presos na sua cabeça e você está ouvindo eles por horas e horas e horas e você parece que não tira eles da cabeça. É muito comum essa situação, né? Tem até um verbete que eu falo mais sobre essa questão aqui, que é o radiotismo musical, que está ali na remissiologia, que aborda mais sobre essas questões da música, como é que a música ela pode alienar as pessoas e usar para controle de massa mesmo. E coisa é o mainstream, né? O mainstream é aquela coisa daquela cultura, daquela arte que é nivelada, assim, tem aquele nivelamento de que a maioria da população consome aquela coisa. Aquilo é mainstream, que chama as pessoas que consomem a mesma coisa, que não fogem do comum. O mainstream é a moda, né? Cultural lag.
cultural lag é uma expressão que significa o atraso cultural, uma coisa assim. A gente vê que enquanto tem civilizações que investem na ciência, investem na cultura, e outras que são atrasadas, assim. Ou o termo pode ser até considerado pejorativo. Não sei, você tem uma questão etnocêntrica, você acha que sua raça é melhor do que outra, você diz que a outra tem cultura atrasada. Isso foi justificativa para os colonialismos, que os ingleses, geralmente, eles viam o que eles estavam fazendo, colonizando o mundo inteiro, como uma coisa benéfica. Não, eles chamavam os povos de atrasados, nós vamos trazer cultura. Mas eles ignoram que os outros povos têm a cultura deles. Eles estão, na verdade, aculturando as outras pessoas. Estão impondo uma cultura que é deles para as outras pessoas. E isso não é ético, isso não é cosmoético, principalmente. Muito obrigada. Antônio, aqui. Eu queria entender melhor o porquê que você classificou o verbete enquanto tema central neutro. A questão da classificação neutra foi até uma coisa que a gente estava discutindo, mas a indústria cultural, por si só, ela tem um aspecto positivo, que é que você trouxe a massificação, você trouxe a democratização da cultura. Então, ao mesmo tempo que você tem essa promoção dessa cultura que é baratrosférica, ou que é esdrúxula, ou que é ridícula, você tem também, ao mesmo tempo, mais pessoas que acessam essa cultura, que acessam a arte ou a ciência. Você vê, há um pouco tempo atrás, a cultura era muito elitista. As pessoas, elas não tinham acesso aos livros, elas não tinham acesso à educação. E hoje, embora você tenha um controle dessas grandes mídias, você tem essa questão da indústria cultural e parte das pessoas desenvolverem a acuidade intelectual, desenvolverem a erudição pessoal, para elas tornarem esse processo menos patológico. Hoje você encontra livros, até os próprios livros da Conscienciologia, querendo ou não, eles fazem parte da indústria cultural, porque eles são vendidos, as pessoas compram, aquele dinheiro vai para a editora. Mesmo sendo aqui que a gente é diferente, que a gente inverte esse processo, onde o autor ele abre mão dos direitos autorais, mesmo assim faz parte desse sistema. O sistema de livros, o sistema de editoras, o sistema de produção do conhecimento, ele está preso a esse sistema de indústria cultural. Só que a gente parte de nós para tornar esse sistema menos patológico. Então, ele por si só é um tema neutro. Não sei se ficou claro. Eu entendi a abordagem. Não sou da Conscienciologia, mas assisto quase que diariamente as tertúlias e gostaria de perguntar o que é a técnica da Invexis. Aonde poderia ler sobre essa técnica para obter maiores esclarecimentos? Essa pergunta vem da Alemanha. Alemanha. Eu não vou falar em alemão aqui. Fala um pouquinho. Mas, pode falar um pouco. A técnica da Invexis, na verdade, é uma técnica proposta pelo professor Valdo em 92, acho que foi. E é uma técnica onde o jovem, ele Antônio, fala assim para poder ouvir. 91. Então, é uma técnica que o jovem, ele se propõe a atingir a maturidade desde a juventude. Então, ele se propõe a fazer escolhas, ou fazer escolhas geralmente que a pessoa ela ia deixar para os anos mais tarde, deixar para os 30, para os 40 anos, ela propõe inverter geralmente essa lógica da sociedade, que é você fazer assistência só quando você está velho, quando você está maduro, quando você está aposentado, não tem nada para fazer, eu vou fazer assistência. É justamente o inverso, você tem que fazer assistência desde a juventude, você tem que desenvolver desde a juventude. Hoje já tem várias publicações, nós temos congressos, temos cursos, tem a própria ASINVEXIS, que é a Associação Internacional da Inversão Existencial. Eu tenho um livro publicado de inversão existencial, se o Felipe Copo quiser comentar alguma coisa, os autores aqui. Então, tem até o site, se você quiser, tem mais informações, é www.asinvexis.org. E tem várias informações lá sobre publicações, tem anais de eventos, tem bastante coisa sobre campos de Invexologia. E hoje essa técnica da Invexis tem a ciência Invexologia, que estuda e dá o suporte para essas pessoas fazerem essa técnica da Invexis desde a juventude. Tem bastante material ali sobre isso. Ao verbetógrafo. Aqui em Curitiba existe o modismo das lojas vintage. Nos grandes shoppings, lojas vintage. 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 Nos grandes shoppings,
onde um telefone modelo antigo de disco custa 450. Felizmente, há também cinemas que mostram filmes fora do circuito hollywoodiano, pelo maior número de opções culturais. Nas cidades pequenas, a indústria cultural pega mais pesado, pela falta de opções culturais diversas. Entendeu a pergunta? Exatamente. É exatamente isso, porque a gente vê aqui em Foz, a gente está lutando, vai ter a Feira do Livro aqui, é um momento cultural da cidade, é uma coisa que a gente está fazendo esforço para realmente elevar a cultura da cidade. Quando você não tem muitas opções culturais, como uma cidade pequena, uma cidade de interior, aquilo é um nicho de mercado perfeito, porque as pessoas elas apropriam dessa cultura da própria população, elas impõem algo novo e elas começam a ganhar dinheiro com isso. As grandes corporações, elas não deixam, às vezes, elas colocam empecilhos para que outras atividades culturais, que não vão dar dinheiro justamente para elas acontecerem. Então, isso geralmente da questão das lojas vintage que você colocou, da própria questão desse cinema. Tem muita coisa no cinema, mesmo até hollywoodiano, que é fantástico, é benéfico, é criativo. É a pessoa que promove uma reflexão até na população. Então, a gente tem que saber discernir, porque tem, hoje, na indústria cultural, coisa que você pode aproveitar, mas você tem que cavar fundo, bem fundo, até você conseguir achar alguma coisa que é válido, que vá fazer coisa para você. Mas tem. Então, a questão de você ter várias opções, que é uma coisa que a cidade grande ela aproveita, que tem várias coisas diferentes, várias pessoas diferentes em cidades grandes, como São Paulo, como Curitiba. Então, isso é uma das coisas que favorecem também o cosmopolitismo, né? Várias culturas diferentes você tem que oferecer. Aqui, como a gente tem essa comunidade aqui da Conscienciologia, da CCCI, a gente tenta fazer esse esforço para levar a erudição das pessoas e para a gente trazer essa questão da cultura, da erudição para a população daqui também de Foz. Então, esse é um aspecto sério dessas cidades do interior que são controladas ou manipuladas pela indústria cultural. Então, essa pergunta aqui vem de Bilbao, Espanha. Crianças de 14 anos são capazes de ler um livro de 500 páginas em 10 dias, se associado a algum filme graças à publicidade de Hollywood. O verbetógrafo já pensou em alguma forma de usar essa publicidade feita por gênios para motivar os alunos a estudar ou para algum outro propósito útil? Então, essa questão da apelação muito... a gente vê muito, principalmente na indústria dos livros, da bibliografia, a gente vê as questões que lançam um novo best-seller, daquilo lá do romance, do vampiro com lobisomem, com zumbi ao mesmo tempo, e você é cada vez mais escatológico, cada vez mais surreal aquilo. As pessoas, elas leem. A gente reclamava que os adolescentes não conseguiam ler, só que os pais não vão lá comprar Crepúsculo, professor, olha como minha filhinha está lendo, que legal. Mas aí a pessoa ela não para pensar qual é a qualidade da pessoa, e que a gente tem muita besteira em livro também. A gente fala de música, a gente fala de cinema, mas de televisão, mas tem muita besteira escrita também. E é uma coisa assim, se esses gênios da publicidade, que tem gente muito genial por trás disso, por trás da indústria cultural, tem gente muito boa de publicidade, tem pessoas até criativas que conseguem chamar a atenção do público para aquilo. Só que se elas conseguissem fazer um negócio para cuidar, para desenvolver a intelectualidade da população, isso seria realmente uma forma muito assistencial de você ver essa questão da indústria cultural. Só que o problema tem a questão do assédio, tem a questão da coisa que a própria indústria cultural, ela meio que bloqueia essas coisas que você vai fazer a pessoa ter muita criticidade para aquilo. Então, realmente, o próprio livro que eu procurei desse Adônio Horkheimer para comprar, ele foi um rolo para comprar, eu não achei ele quase em lugar nenhum, que falava sobre a indústria cultural. Então, é até contrassenso um livro que falar sobre... Levanta o livro, pessoal. Esse aqui, ó, é o livro que... O Adônio Horkheimer é um livro Dialética do Esclarecimento, não sei se dá para ver aqui. Que eles propõem, pela primeira vez, o termo indústria cultural, Kulturindustrie.
E quando você vê essa indústria bibliográfica, a indústria do conhecimento, tem coisas que são voltadas geralmente para o conhecimento, só que as pessoas elas passam por muito sufoco para conseguir publicar as coisas aqui. Então, imagina se a gente não tivesse uma editora própria da Conscienciologia, onde que a gente ia conseguir publicar nossos livros? Então, é complicado de você pensar dessa forma, mas a gente está fazendo esse esforço, né, para promover essa educação, para promover a tarefa do esclarecimento. Mas você acha viável fazer um filme sobre a projeção da consciência, um filme sério, mas que envolva alguma aventura? Você acha... Eu acho sério, existem filmes sobre mas não falam da projeção em si. Não na ótica conscienciológica. Não, muitas vezes eles levam para o misticismo, coisas assim. Mas é uma coisa que fascina as pessoas, é uma coisa que chama atenção. Então tem esse aspecto também. O parapsiquismo, ele é interessante, ele chama a atenção das pessoas. Então, se a gente souber usar isso como uma forma de atrair a atenção das pessoas, por meio de filmes, por meio de obras, por meio de livros, por meio dessa forma de mídia, a gente consegue também ter uma visibilidade melhor. Porque eu digo isso porque eu fui mantenedora do Holociclo muito tempo. Então, chegavam pessoas, chegavam crianças, e eles se fixaram, era a maneira que a gente tinha para explicar, são aquelas fotos que tem no final do livro Projeciologia, e ali as crianças ficam muito atentas àquilo. E eu penso que poderia, né, explorar dali. Porque lembra que no início você falou, alguém perguntou que formas, você mesmo falou que aqui não tem uma coisa atrativa para os jovens. Lembra que no início você falou isso? Que teria que ter alguma atividade mais atrativa para o jovem. De repente, seriam filmes desse... Parapsiquismo é uma das coisas que atraem, principalmente os jovens, as pessoas que às vezes têm relação com ela, a pessoa não está entendendo os fenômenos, é uma intermissivista, ou ela tem interesse por aqueles fenômenos, só que ela não sabe aplicar aquilo, ou quando ela procura respostas para aquilo, sempre cai na questão mística, ou questão religiosa, ou ainda é reprimido. Então, usar isso de uma forma clara, de uma forma que seja... para divulgar na grande mídia é complicado, mas é uma forma que a gente tem para divulgar o nosso trabalho aqui, para acessar mais pessoas. Para ficar, mesmo que fique aqui, para ser atrativo, né? Para tornar atrativo o centro cultural aqui, né? Falando sobre esse atrativo jovem, nesse meu momento publicitário, o jovem, como tem o game PlayStation, o PlayStation, ele fala muito com o jovem. A partir dos 6 anos até os... Tem adulto, tem homem de 40 anos que joga PlayStation até hoje. Então, o jogo, saindo do cinema, saindo do livro, o jogo faz muito essa interação com o jovem. Talvez voltamos a conversar, talvez eu possa ajudar a criar alguma coisa relacionada a isso, mas trazer algum joguinho de internet mesmo, dentro do site da Conscienciologia, que seja ligado a você se ver projetado, sabe? Como todos os passos, né? O processo da... Joguinho mesmo, porque aí faz com que você passa das etapas, né? Você aprende a treinar as etapas, talvez, né? Essa questão dos jogos, tem muita gente criativa por trás disso também, e até tem um estudo até psicológico da pessoa, porque aquilo pode prender a pessoa, ela não sai daquilo até ela conseguir. É uma coisa muito patológica, mas por outro lado desenvolve também algumas habilidades, por exemplo, de coordenação. Pode desenvolver também habilidades de pensamento rápido, raciocínio, se o jogo for bem utilizado, se for bem intencionado. Eu acho que um jogo assim por exemplo, no pesquisa da Conscienciologia, tem que fazer um brainstorm, umas ideias, mas eu acho bem interessante a ideia, porque é uma coisa atrativa. Teria que ser um jogo pedagógico, né? Um jogo pedagógico. Os jogos pedagógicos, por exemplo, é uma forma da pessoa aprender, uma forma que a gente utiliza, né, da criança aprender. Ela aprende brincando, ela aprende com jogos, ela aprende uma coisa, associação de ideias. É um jogo. Quando você associa essa questão, a questão evolutiva, por exemplo, a questão da projeção consciente, isso pode tornar uma coisa bem benéfica também. Tá bom.
Ao verbetógrafo, observei que se fala muito da imposição cultural estadunidense, mas gostaria de saber se, caso o Brasil chegasse a se tornar potência mundial, não faria o mesmo papel impondo seu futebol, carnaval e outras idiotices culturais genuinamente nacionais. Você vai ter que resolver essa questão. Ele quer a sua opinião. Será que o Brasil faria isso? A gente vê que essa questão do futebol, da questão do regionalismo, está bem ligada àquela questão da cultura do pão e circo, mas está ligado também à cultura brasileira. E, às vezes, as pessoas elas resumem essa cultura brasileira só esses aspectos de, não, é futebol, é cerveja, é samba. Normalmente as pessoas nem sabem hoje, então tem... Então, a questão de você valorizar, geralmente, as raízes da cultura, é uma coisa que a indústria cultural ela se apropria. Não, aquilo é a cultura dos seus antepassados, não, elas pegam, elas distorcem aquilo, elas fazem com que você consome aquilo. Mas não é verdade, porque cultura não é as indústrias que fazem, a cultura são as pessoas que fazem. E as pessoas é a população, é cada um. Então, quando o brasileiro ou qualquer pessoa que ela se dá conta disso, que a cultura é uma coisa inerente das pessoas, não é inerente da mídia, ela vai conseguir ter uma maior visibilidade, uma maior crítica para escolher o que ela vai ser exposta. Antônio, você podia expandir um pouco mais a última especialidade da interdisciplinologia, sociomuseologia? Você falou meio en passant aqui, mas eu queria que você expandisse mais um pouco para a gente saber melhor sobre... A sociomuseologia é uma questão que está vindo agora, é uma ciência bem recente, inclusive a Nara Oliveira é bem especialista nisso, ela pode dar mais informações, é a coisa e como os centros culturais ou a museologia ela altera a dinâmica da sociedade, como os centros culturais, que é o que o Megacentro Holotecas propõe a fazer aqui. Ser um centro, um polo atrativo, onde as pessoas elas estimulem a erudição. Qual que é o papel disso? Você trazer o conhecimento, você democratizar a questão do conhecimento para todas as pessoas. E você não tornar aquela coisa restrita, porque as pessoas elas não têm acesso, elas não têm nem a noção da existência de toda essa cultura de outros países, da cultura de livros. Então, quando você tem um centro cultural que vai expor aquelas coisas para as pessoas, isso às vezes elas conseguem encontrar a área dela, elas conseguem melhorar a sociedade, aquilo melhora, aquilo reurbaniza a paisagem urbana de uma forma bem positiva. Então, essa questão da sociomuseologia, como esses centros culturais, eles alteram essa dinâmica da sociedade. Antônio, você poderia comentar o último item da parafotologia, para-aculturação? Menina, eu ia fazer essa pergunta agora. Incrível. Extrafísico, né? Tem a questão aí do extrafísico, né? Sim. A questão da paraaculturação... nesse contexto do idiotismo cultural. Da indústria cultural. Idiotismo não, da indústria cultural. A questão da paraaculturação é aquela questão do extrafísico, quando você vai para o extrafísico, quando você dessoma, você acaba tendo aquele conjunto de todas essas culturas que você já viveu em épocas diferentes, que você viveu em localidades, em épocas diferentes, então você acaba que você tem uma aculturação de forma que você acaba ficando mais cosmopolita, se você pode dizer de uma forma assim. Então, essa questão da para-aculturação é aquela questão de você... Universalista? Daquela questão do universalismo. Quando você tem essa questão de várias culturas ou várias épocas diferentes, você acaba tendo um senso mais universalista. Então, essa para-aculturação ela é importante para você alcançar várias pessoas, para você alcançar várias etnias diferentes. Para fazer assistência também. Questão que otimiza a assistência. E aí, então, você conjuga isso com sua frase enfática, porque aí, à medida que você vai adquirindo várias culturas, você vai entrando nessa erudição pessoal e aí você consegue vencer a indústria cultural. Seria essa a ligação que você fez. Antônio, a Flora,
Qual sugestão assim prática você poderia dar ao jovem que ele quer se expressar de uma forma crítica perante a indústria cultural, mas ele se sente sozinho com relação a isso, porque a maioria do grupo que ele está inserido está dentro dessa, apoia essa indústria cultural. Então, às vezes, o jovem ele tem dificuldade de se expressar contra, porque ele pode se sentir sozinho, porque ele acha que muitas pessoas ser contra a opinião dele. Então, quais sugestões assim práticas você daria a esse jovem que quer se expressar dessa maneira crítica, mas tem esse medo de perder a amizade, de ficar sozinho? A primeira coisa é você procurar vínculos de amizade que sejam baseados em coisas que você tem em comum. Você tem que aprender reconhecendo as pessoas, mesmo que elas estejam imersas nessa indústria cultural, gostos ou coisas que você tem afinidade. E você até acessa esse ponto, de uma forma que você for adquirindo intimidade com a pessoa, você apresentar, não, eu gosto disso, eu gosto daquela coisa. Você já ouviu falar daquilo? Então, é uma coisa que, por exemplo, eu não escuto as músicas que meus amigos, a maioria dos meus amigos escutam, de jeito nenhum. Eu não gosto das mesmas coisas que eles escutam. Eu não faço as mesmas coisas que eles fazem, a maioria deles, a maior parte das coisas que eles fazem. Mas tem algumas coisas que você pode promover com a pessoa, que você pode se misturar assim, com a sociedade, e que você pode ter uma vida saudável ainda, não ser exposto à indústria cultural, não ficar alimentando também esse tipo de vício, não ficar alienado das coisas, mas ao mesmo tempo ter relação social, porque isso é importante, isso é essencial para o jovem também. Porque às vezes ele se procura, isolar de todo o mundo e fica aquela questão daquela pessoa fechada, daquela pessoa carrancuda. E isso não é uma posição ideal para assistência. Para a pessoa que vai fazer assistência, ela tem que ser sociável, ela tem que aprender a falar com todo tipo de gente. Às vezes ela pensa que as pessoas elas não entendem ela, mas ela que tem que ter responsabilidade para entender todas as outras pessoas. Isso é difícil, isso requer maturidade, muito jogo de cintura da pessoa, principalmente o jovem, fazer. E nesse caso, então, esse jovem ele conhecer até o que está acontecendo na mídia, é importante até para ele usar o seu senso crítico e também ajudar aquele grupo de jovens que ele está inserido também a pensar diferente, né? Exatamente. Quando você tem a questão da erudição, quando você promove a questão de você conhecer várias coisas diferentes, você não ser fechado só aquilo, eu não gosto daquilo, então não vou ouvir nada daquilo. Mas espera aí, tem porcarias em todos os lugares, a gente acha. Então, se você aprender algum estilo musical, você vai achar coisas ruins e coisas boas nele. Você aprender um livro ou um autor, você vai achar obras boas, obras ruins. Então, você não pode homogeneizar, você padronizar uma coisa assim e dizer que aquilo lá é que você gosta e aquilo lá é que você não gosta. Então, você tem que estar aberto a vários tipos de outras coisas, você descobrir novas coisas. E isso é uma postura que, para começar, a pessoa ela se livrar da indústria cultural, acho que é o primeiro passo, ela ser aberta a descobrir, ela tá aprendendo novas coisas. Talvez ela goste daquilo. Porque os gostos eles estão diretamente influenciados pelo temperamento da pessoa. Então, se ela gosta de aquilo, às vezes ela não para pensar quais as qualidades dela que levaram a ela gostar daquilo, ou que relação ela tem com aquele tipo de música. Pode ser que esteja relação com o passado dela, pode ser que esteja relação com a arte dela, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de fazer, quais os hábitos dela. Tudo isso pode ser influenciado pela indústria cultural, a pessoa ela vai pesquisar pela indústria cultural, só que aquilo leva às formas de cultura que são do passado dela. Então, isso é importante da pessoa valorizar, principalmente o jovem, nessa definição, nessa época que ele está definindo a identidade dele. Ok, obrigada. Na parafatologia, na penúltima linha, você tem assim, a valorização holomnemônica das retroculturas pessoais. Você pode fazer um cotejo desse item com a indústria cultural? Porque fala de mnemônica. Valorização holomnemônica das retroculturas pessoais. É justamente isso que eu estava acabando de falar. A coisa de você valorizar o seu próprio passado, você valorizar a questão dos seus interesses, das suas qualidades, que isso pode indicar, pode ser ganchos de retrocognitivos, ganchos que você
use para identificar o seu passado. Então, essa questão da valorização da cultura do passado é importante para você não perder as origens, não ficar imerso nesse mundo de futilidade. Ah, então é dar atenção a essas coisas, né? Entendi. Complementando um pouco esse assunto, você tem uma técnica que diz assim, quer ver? Ó, é técnica... Não é técnica, é teoria. Teoria do descarte do imprestável. Mas você tem alguma técnica que você usa especificamente para descartar o imprestável? Ou você já nasceu assim com esse senso de discernimento, de separar o joio do trigo? Assim, quando você... à medida que você vai desenvolvendo a sua erudição, desenvolvendo o seu aprendizado, você acaba descartando aquilo que você, principalmente que você acha grotesco, que você acha repulsivo. Mas uma coisa importante de você fazer nessa técnica de descarte do imprestável é você raciocinar por que você está descartando aquilo. Às vezes a pessoa ela não gosta de alguma coisa, mas às vezes ela não para pensar por que ela não gosta daquilo. Às vezes tem mais relação com ela própria do que com a coisa, com a arte, do que com um livro, do que com a informação que ela está recebendo. Então, a questão da descarte do imprestável, aquela questão da coisa, se não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem, não adianta você tentar encaixar ela em algum lugar, você tentar... Edulcorar. Edulcorar aquilo porque as pessoas, as outras pessoas gostam daquilo, você está tentando se encaixar naquele grupo. Então, isso é a questão de você procurar identificar o que você gosta e o que você abomina, o que você... Não, isso daqui não é para mim. Sim, mas você fazer falou isso uma sempre coisa... com racionalidade, com discernimento. Você falou uma coisa muitíssimo importante, que aquilo que você não gosta, nem sempre aquilo é patológico, é porque você não gosta sempre. Por algum processo seu. É algum processo seu, do próprio passado, que faz você não gostar daquilo. Então, à medida que você vai conhecendo várias coisas e você vai comparando umas com as outras, você tem mais esse discernimento de saber como aquilo é benéfico, ou como aquilo não é, ou como aquilo se compara a outras coisas, se aquilo é melhor ou pior, porque não tem um método de você falar, não, isso daqui é melhor, isso aqui é pior na relação de cultura. Na verdade, a arte ela tem relação com a pessoa, ela tem relação com os sentimentos da pessoa. Então você não pode também generalizar, não, as pessoas elas têm que gostar só disso porque isso é ótimo, isso é elitista. Não, as pessoas elas têm gostos diferentes, as pessoas são diferentes. Então você saber valorizar as diferenças é muito importante para você não cair na questão da arrogância cultural, do elitismo cultural. Tem uma pergunta agora há pouco, que a resposta sua, a pergunta era como é que você consegue enfrentar, né, com a sua jovialidade, com o seu discernimento, enfrentar essa indústria sem você se passar por esquisito, né? E aí aqui eu vejo aqui que a resposta que você deu foi que você procura fazer grupos por afinidade, pessoas que mais ou menos têm um algo pensene próximo seu. E aqui na última linha, penúltima e última linha, você tem assim, ó, a limpeza das essências gravitantes. Você tem relação com essa questão, concorda? Como é que você... Explana um pouco mais isso. Essas energias conscienciais gravitantes, elas estão presentes praticamente em todo lugar. Quando você ouve música, todo mundo tem acesso à internet, então isso é difícil porque isso acaba sujando o ambiente, ou as coisas ficam muito rápidas, ou a questão da arte, da cultura, às vezes muitas vezes ela é patológica, ela não promove intelectualidade, e quando você tem esse ambiente, você está imerso dentro desse ambiente, você acaba por se contaminar com aquilo. Então, é muito importante você fazer essa distinção e você não deixar aquilo tomar conta do ambiente. Você impor a sua presença lá, não de uma forma que você seja arrogante ou você seja esquisito, mas de uma forma que você consiga promover com que as pessoas elas pensem ou elas saiam daquele aspecto entrópico que muitas vezes promove a indústria cultural, aquelas artes, o cinema patológico. Então, aí eu vou aproveitar o seu verbete para dizer o seguinte, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, se quer contribuir com a reurbanização da África,
né, e diminuir um pouco essa questão da indústria cultural, a gente tem um projeto de doação de um projeciologia em inglês para cada uma das bibliotecas da África. Então, a doação é de R$100, e aí eu peço para entrar em contato pelo e-mail intercâmbioconscienciológico, tudo junto, sem acento, letra minúscula, @gmail.com. Então, vou repetir, intercâmbioconscienciológico@gmail.com. E aí, através desses e-mails, a gente consegue direcionar para quem doar esse dinheiro, esses R$100. Para quem está aqui, pode dar o dinheiro para mim, ou para a Roseli, ou para a Cátia Aracaki, tá bom? E, no mais, a gente agradece muitíssimo a sua presença, a sua participação. A gente espera muitos outros verbetes. Você realmente é um exemplo para todos nós, não só os jovens da SVEX, muito mais para nós aqui, de idade mais avançada, né? Você é realmente um grande exemplo. A gente espera, então, muitas vezes você aí. A gente agradece a presença de todos vocês, a participação de todos os teletertulianos. A gente conta com vocês nas próximas tertúlias, fazendo perguntas, questionando, participando com a gente aqui. E a gente, então, passa para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 30 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. CAU, campanha Editares 2013, Eliana, programa Verbetografia, Deumara, debate, Côncios, Nilsa, etnia cigana. E antes, os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez convidando você, teletertuliano, e aos tertulianos aqui presentes, para se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia é que dá a sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias via internet para todo o planeta. Mantém o acervo, o riquíssimo acervo, os aportes conscienciais que nós temos no Locico, na Holoteca, esses prédios todos, né, tudo isso. São atividades que demandam muitos recursos e também necessitam de mais investimentos para manutenção e melhorias. Então, todo o recurso arrecadado do programa Amigos são direcionados integralmente para essas atividades. O SEC é que faz essa gestão, tá certo? E os associados, aí, então, são vinculados ao programa. É muito fácil você fazer a sua associação. Pode ser como uma empresa ou pode ser como associado pessoa física. Basta ligar na recepção do SEAEC, no 45 3525 2652, todos os dias, inclusive sábado e domingo, e você faz a sua assinatura, a sua adesão, ou renova a sua assinatura em poucos minutos com o seu cartão de crédito. Ou também pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. E o povo aqui de Foz do Iguaçu é muito simples, basta se dirigir à recepção do SEAEC e você pode fazer a sua adesão lá rapidamente também. Muito obrigado pelo apoio. Boa tarde a todos, pessoal. Convido a todos, a Editares, para a gente fazer a reurbanização do planeta, começando pela sua casa, seu escritório e a sua IC. E como que a gente pode fazer essa reurbanização do nosso planeta? Através do livro. Então, a Editares está com a campanha Complete a sua biblioteca da Conscienciologia. Comprando, a partir de R$50, você tem direito a um cupom, e quem for amigo da enciclopédia ganha 2 cupons. E a partir de R$150 na compra, você ganha um desconto de 20%. Lembrando, pessoal, que a Editares e a Epígrafe, nós estaremos na Feira do Livro a partir do dia 31 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Bom, pessoal, quando você recebe, rapidamente, você recebe o cupom para participar, você entra no nosso site www.editares.org/campanha 2013 e você cadastra o seu cupom com um código alfanumérico que cada um tem. E quando você se cadastrar, você aí vai poder participar do nosso sorteio. Como prêmio principal, nós teremos uma imersão mental somática em uma das 3 cognópolis. Elas podem ser Foz do Iguaçu, Pedra Azul, na Aracê ou em Saquarema. E o resultado final da nossa campanha será, no dia 7 de dezembro, será apresentado o resultado durante a tertúlia. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Você quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia? Você quer qualificar a sua redação de verbete, se você já for um verbetógrafo da enciclopédia? Agora, quarta-feira, a pré-IC Enciclosapiens
vai iniciar um novo curso chamado Programa Verbetografia. Este curso ele é na forma EAD, mas as aulas presenciais semanais são feitas aqui em Foz do Iguaçu. Então, ele é direcionado para quem, né, tem o privilégio de morar aqui em Foz do Iguaçu. Então, toda quarta-feira, as pessoas podem estar presentes, estão presentes aqui na aula, e ela assiste, o curso inteiro ele é assistido em casa. Você baixa as aulas no seu computador, você assiste, você vai fazendo, escrevendo seu verbete, e toda quarta-feira você tem o apoio, a assessoria, a revisão dos professores para ir acompanhando a sua produção. Ao final de 3 meses, você pode estar com o seu verbete pronto, ou quase pronto, para encaminhar para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se você quer participar, faça a sua inscrição ainda hoje, ou no máximo até terça-feira da semana que vem, aqui no CAEC, na recepção, ou você pode entrar em contato pelo telefone do CAEC ou pelo e-mail caec@caec.org. Contamos com você, rumo aos 500 neoverbetógrafos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Convidamos a todos para o debate da Conscius em parceria com o CAEC, que vai acontecer amanhã, domingo, no horário de 15 às 17 horas. O tema desse debate é voluntariometria e o local é a sala EAD ali no pavilhão das dinâmicas. Você pode participar presencialmente ou online através do site www.conscius.org.br. O debate será coordenado pela professora Áurea Andriolo. Aguardamos a sua participação. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Etnia Cigana, que será realizado pela professora Anália Maia. A professora Anália Maia irá falar sobre o Holopensene do cigano, do povo cigano, que inclui estudo das origens, a vida, as crenças, as tradições do povo cigano. Esse Holopensene é um estudo e uma pesquisa dela, inédita, que ela está trazendo aqui para nós. Porque certamente a gente vai... Ela já fez aí um verbete, trazendo algumas ideias, mas é bem interessante a temática, né? Esse curso vai ser o dia 29 de setembro, e das 8h30 às 17h30 na sede da CIP. Qualquer informação, vocês podem ligar para o telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Estão todos convidados. Obrigada. O verbete da manhã é Educação Financeira Precoce, especialidade Reeducaciologia. Autora, a verbetógrafa Lourdes Sá. Obrigada e boa tarde a todos.